dia, 7h10 da manhã, e hoje a gente vai falar sobre necessidade de aprovação. Essa necessidade de aprovação que você tem está te matando, e eu quero te ajudar hoje a se livrar desse peso, desse fardo que você não precisa carregar, beleza? Manda para alguém essa live, se você está vendo reprise, manda também. Vamos entrando aí, já manda para uma galerinha. Eu acredito que hoje pode ser um divisor de águas para você quando se fala sobre aprovação. Talvez muito do que você está fazendo na sua vida hoje ainda seja buscando aprovação. A faculdade que você está, o trabalho que você está, a família que você está, o relacionamento que você está, muitas vezes pode ser só um desejo de buscar aprovação daquilo que você ainda não encontrou em você, daquilo que você ainda não encontrou em propósito, daquilo que você ainda não encontrou em motivação de vida. Eu acredito que quando a gente rompe com essa necessidade de aprovação, as coisas começam a avançar, e eu quero te ajudar hoje colocando alguns pontos para clarear na sua mente o que pode estar acontecendo. Então, manda essa live aqui para 3 pessoas. Vou colocar aqui também, Manda a sua melhor pergunta aqui, enquanto essa live estiver disponível. Se você estiver vendo reprise também, você pode mandar aqui, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre necessidade de aprovação. Acabe com a necessidade de aprovação que está te matando. E ela está literalmente te matando. A galera tá entrando aí, João Vitor, fala doutor, tudo bem? Presente aí em todas as lives. Andriele, e aí minha querida, tudo bem? Ronald, e aí meu mentor, como é que você tá aí, corredor? Super Frango, Elian, lá de Itapicuru, sejam bem-vindos. Felipe Tadeu, Id Academy, acredito que seja o Dudu, Jaque Laços, tudo bem? A galerinha de Itapicuru, tá todo mundo colado aí. Sejam muito bem-vindos. Eu acredito que esse é um tema que pode ser disruptivo pra gente. Acredito que quando se fala sobre aprovação, é um dos temas que mais transformou minha vida quando eu compreendi que precisava ser rompido. Quando eu entendi que a necessidade de aprovação era algo que estava de fato me matando, e me matando por quê? Porque tudo aquilo que nos afasta do propósito nos mata. Tudo aquilo que nos rompe com um propósito eterno, com aquilo que é eterno, nos mata. A curto prazo, a longo prazo, mas nos mata. Então, quando se fala sobre necessidade de aprovação, quase a maioria das pessoas vivem por isso. Quando nós falamos sobre mídias sociais, a gente está falando de pessoas que muitas vezes só querem aprovação e estão aqui falando por aprovação. Mas quando nós entendemos que nós não vivemos por necessidade de aprovação, mas nós vivemos em propósito, e quando você consegue distinguir se a sua vida está em ser aprovado ou ser de fato efetivo naquilo que você foi chamado para fazer, você percebe em qual caminho você está andando. E a necessidade de aprovação está te matando. Eu vou repetir isso do início ao fim. Porque se você compreender que a necessidade de aprovação está te matando no seu relacionamento, muitas vezes no seu trabalho, em tantas áreas da sua vida que você está só querendo ser aprovado, por isso você não consegue romper, você não consegue virar a chave, você não consegue dar um basta naquilo, você vai perceber que quando você conseguir, quando você tiver coragem e força para romper com a necessidade de aprovação, você vai desfrutar do propósito. Você vai desfrutar daquilo que você foi chamado para viver, assim quando você conseguir ser disruptivo com essa necessidade de aprovação que está te matando. Há pouco tempo eu tive que romper com algumas necessidades de aprovação que eu ainda carregava. Necessidade de aprovação religiosa, necessidade de aprovação das pessoas, necessidade de aprovação de pessoas no qual eu acreditei que tinha confiado a minha vida para essas pessoas cuidarem. Mas não. Quem cuida dela tem que ser eu. E eu tenho que romper com a necessidade de aprovação que eu tenho para que essas pessoas tenham expectativa sobre a minha vida. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, compartilha essa live aqui, manda para 2, 3 pessoas. Eu acredito que, além de você, muita gente pode ouvir sobre isso. E se nós fôssemos transformados sobre essa necessidade de aprovação, hoje nós teríamos muitas pessoas cumprindo o propósito, sem se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando. Então, como foi disruptivo para mim romper com isso? Quando você olha para a necessidade de aprovação e você tenta cumprir ela, você se torna escravo dessa pessoa.
E eu quero que você coloque na sua mente aí, comece a listar quantas pessoas você tem como escravos na mente, como patrões na mente, minto. Quantas pessoas você ainda olha para dentro e fala, cara, eu não faço tal coisa porque eu ainda penso nessa pessoa. Porque eu ainda penso nessa pessoa, o que ela vai pensar do que eu estou falando, o que ela vai pensar do que eu estou fazendo. Então a necessidade de aprovação começa em pessoas que nós confiamos demais e colocamos super expectativa nessas pessoas e elas nos frustram. Porque nós não deveríamos ter colocado expectativa também. Então a necessidade de aprovação começa nisso. Começa nas confianças que você foi dando para essas pessoas, confiança demais, porque você estava inseguro. E aí a gente começa a confiar. E no fim, quando essas pessoas nos frustram, nós nos tornamos escravos mentais dessa pessoa. E aí você não pode fazer nada porque você pensa na aprovação dessas pessoas. Ou na aprovação de um grupo de pessoas. Ou na aprovação de um tipo de gente. Então a aprovação começa assim. A aprovação começa quando você confia demais ao que não devia ser confiado. E aí quando isso é frustrado, você começa a perder. Você começa a ter a ansiedade de estar frustrando as expectativas. Então quando a gente fala sobre acabar com essas expectativas, acabar com toda essa aprovação, essa necessidade de aprovação, eu acredito que o primeiro ponto é, cara, não confie as suas relações a qualquer um. Não confie as expectativas das pessoas em você. Não supercrie expectativas, sabe? Porque você pode frustrar e aí você vai se tornar um escravo mental dessas expectativas para tentar suprir elas a qualquer custo. E aí você larga o propósito para viver de cumprir expectativas. Existem dois caminhos. Um caminho onde você cumpre o propósito e de uma maneira ou outra você vai ser fiel àquilo, nem que as pessoas não compreendam. Ou o caminho onde você vai cumprir a expectativa das pessoas e aí você vai passar por cima de princípios e propósitos. Para cumprir a expectativa das pessoas que você ainda carrega aí na sua cabeça, você vai precisar passar por cima de princípios e propósitos. Você vai ter que passar por cima de tudo para cumprir a expectativa das pessoas. E não vale a pena. Não vale a pena porque vai ser doloroso no final. Você vai chegar e vai pensar, cara, eu fui essa pessoa a vida inteira. Eu fui essa pessoa a vida inteira para cumprir expectativas. Então acabe. Acabe com a necessidade de aprovação. Acabe com essa necessidade de ser aprovado por um grupo de gente, por um grupo de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Não tenha pessoas na sua cabeça. E talvez hoje você possa falar assim, Luan, eu consegui listar 2, 3 pessoas que tudo que eu vou fazer eu começo a pensar, o que essa pessoa vai pensar? O que essa pessoa vai pensar? E toda vez que você pensa o que essa pessoa pensaria, quando você está ali indo cumprir algo, você está dizendo que aquela pessoa é a opinião da sua vida. Você está dizendo que a sua vida é baseada na opinião daquela pessoa. E é isso que é a necessidade de aprovação. Acabe com essa necessidade. Elimine essas pessoas que ainda ficam martelando. Sabe por quê? Porque a única pessoa viva que pode ditar suas ações é Cristo. O único propósito eterno que pode ditar suas ações é Cristo. Sabe aquele ditado, o que Jesus faria no seu lugar? Essa pergunta você pode fazer. Mas a pergunta do que as pessoas fariam no seu lugar, não se faça essa pergunta. Caso contrário, você vai se tornar escravo mental dessa pessoa. E eu digo isso como alguém que muitas vezes já fui fazer muitas coisas e fiquei pensando, mas cara, se eu falar sobre isso, o que vão pensar? Se eu falar isso, o que vão pensar? E assim, essa live eu aproveito para dizer isso, eu não tenho compromisso com as pessoas que têm expectativas em mim. Não tenho. Sabe quando eu rompi isso? Foi lá nos meus pais, quando eu tinha 17 anos, eu fui morar em Salvador e eu rompi com a expectativa deles. E hoje nós temos uma relação incrível, porque eles compreenderam que a expectativa deles não deve ser sobrecarregada sobre mim. Eu não posso viver cumprindo a expectativa deles. E se eu não cumpro, se eu não vivo cumprindo a expectativa daqueles que me geraram, por que eu viveria cumprindo a expectativa de pessoas no caminho? Rompa com essas expectativas. Talvez você está deixando de viver tantas coisas, talvez você já deixou de avançar em tantos pontos, porque você ainda está vivendo sobre
expectativa e aprovação. Expectativa e aprovação. Você ainda está vivendo buscando a aprovação das pessoas no dia a dia, naquilo que você faz, nas suas relações. Você ainda busca demais ser aprovado por essas pessoas. A necessidade de aprovação está te matando porque ela te coloca como escravo das expectativas. E segundo, ela te coloca como dependente da opinião. Então você é escravo. Toda pessoa que tem necessidade de aprovação, ela é escrava das expectativas e dependente da opinião. E não existe vida pior do que viver baseado na necessidade da expectativa e da opinião. Entende? Então assim, manda aí, tem uma galerinha entrando. A Daisy, minha amiga lá de Itapicuru tá entrando, Francisco, e aí Chico, tudo bem? Vitória, Bianca, sejam bem-vindos. Manda essa live para 2, 3 amigos. Manda uma pergunta aqui. Se está fazendo sentido para você, comenta se esse tema, se você já foi uma pessoa que viveu com necessidade de aprovação. Manda aqui, manda uma pergunta. Eu acredito que pode ser abençoador para outras pessoas também. E por que eu quero falar sobre esse tema e por que eu acredito que esse tema é tão fundamental? Porque a necessidade de aprovação está matando muitas pessoas do propósito. Quando eu entendi que precisava romper com a necessidade de aprovação religiosa, foi disruptivo, foi importantíssimo, porque a necessidade de aprovação religiosa estava me matando, de tentar provar para um grupo de gente quem eu era. Quando eu compreendi que acabar com todas essas necessidades de aprovação, de que viver a vida que o Senhor tinha me apontado para viver com um propósito, iria romper com muitas pessoas, fez muito mais sentido. E é isso que eu quero te dizer hoje. Se eu pudesse te impulsionar uma coisa só, eu diria, cara, busque do alto. Não busque autoajuda, busque a ajuda do alto. Vai na ajuda do alto e quando você vê essa ajuda do alto, você vai cumprir aquilo que aquela ajuda está te mandando. Você vai cumprir aquele apontamento com propósito. E aí sim, você vai perceber que se levantam muitas pessoas ao lado para de fato paralisar. Porque a sua necessidade de aprovação, sabe o que vão dizer quando você chegar? Vão dizer, cara, mas eu te conheço, você é o filho de Maria. Você é o cara ali, você não é o carpinteiro. Você não é lá de Jerusalém, você não é lá de Nazaré, você não é um nazareno. Eles vão falar, vão saber sua árvore genealógica toda, vão saber de onde você veio, vão saber o que você faz e vão dizer, você precisa da nossa aprovação. Você precisa da nossa aprovação. Sabe o que o mundo está dizendo o tempo inteiro? Cara, Vitória, você está precisando da minha aprovação para viver a sua vida. Enquanto o Senhor está dizendo lá, filho, eu te aprovo. Eu te impulsiono. Vai lá, vive aquilo que eu estou te chamando para viver. Mesmo que você não seja compreendido. No caminho vão ter algumas pessoas que vão te compreender. Algumas que também entenderam que não precisam ser aprovadas pelas pessoas, vão compreender, cara, essa pessoa está cumprindo o propósito. Quem sou eu para ficar aprovando ou desaprovando ela? A questão é que na vida nós criamos tantos métodos de aprovação e desaprovação que nós estamos formando pessoas desaprovadas. O crivo do homem, das pessoas, subiu tanto que agora a gente fica tentando aprovar as pessoas na nossa metodologia. E o que eu tenho para dizer é que toda vez que o homem tenta aprovar alguém, essa pessoa nunca vai sentar na mesa. Toda vez que, aos olhos humanos, nós tentamos aprovar alguém, e quem estiver entendendo aí vai compreender, toda vez que aos olhos humanos nós tentamos aprovar alguém, ela nunca vai passar no nosso crivo. Porque possivelmente a pessoa que nós buscamos aprovar está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele não é o que aparentemente é aprovado. Mas Deus vê aqueles que são aprovados num plano eterno. Não naquela visão natural de quem merece sentar na mesa, mas na visão de quem está cumprindo o propósito e é o mais apto para cumprir ele do início ao fim. É assim que Deus aprova as pessoas. Não como nós, que enxergamos os mais aptos do nosso método, criamos um método e falamos assim, agora nós vamos aprovar apenas os que são assim. Por isso que eu te digo, se você permanecer querendo a aprovação das pessoas, você vai tentar apenas entrar num molde de aprovação. Você vai só entrar num molde de pessoas que estão aprovadas, mas que não sabem viver suas próprias vidas. Não sabem cumprir o propósito. Porque estão aprovados só por um grupo.
não estão aprovados num plano eterno. Eu prefiro ser desaprovado no grupo, mas aprovado pelo eterno, do que ser aprovado dentro de um grupo e ter perdido a minha aprovação num plano eterno. Eu prefiro estar dentro da agenda desapontando muitas pessoas ou estar fora da agenda sendo amado e abraçado por todos. São as escolhas que você faz no caminho. Quando nós falamos sobre acabar com a necessidade de aprovação, quando nós falamos sobre acabar com a necessidade da opinião do outro, nós começamos a falar, cara, eu preciso entrar nisso de cabeça. E a minha pergunta hoje para você é: quantas coisas você deixou de fazer porque você não se sentiu aprovado pelas pessoas? Quantos projetos você deixou de fazer porque você começou querendo ser aprovado? Quantos relacionamentos, ou no relacionamento que você está hoje, você ainda só está nele porque você está querendo ser aprovado com essa pessoa que você está? Quantas coisas da nossa vida nós começamos a configurar só por ser aprovado? A aprovação pela aprovação. E com isso, você está morrendo. Você está morrendo porque cada vez que você busca a aprovação de alguém, você está dizendo não e morrendo e se matando. A galera tá entrando aí, ó. Gianine, seja bem-vindo. Olha, Mara, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Quanto tempo? O melhor pão de queijo de Montes Claros e região. Então, quando nós falamos sobre a aprovação, acabe com esse sentimento. Eu não sei o que a aprovação está te impedindo hoje, mas eu só sei de uma coisa: essa aprovação está te impedindo de desfrutar do seu propósito, de desfrutar daquilo que o Senhor te chamou para viver. Essa necessidade de aprovação está te matando. Está te matando. E eu quero ler um texto de um homem que, para mim, é uma referência. E quando ele escreve esse texto, ele estava falando sobre as pessoas que estavam tentando deturpar o evangelho, que estavam criando muitas falácias, muitas coisas. E ele é muito assertivo em dizer que ele não quer a aprovação das pessoas. Eu quero ler esse texto, fica lá em Gálatas 1, a partir do versículo 10, fala assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estiver procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que esse cara compreendeu aqui? Sabe o que Paulo compreendeu nesse texto? Paulo estava dizendo que aquilo que eu carrego, aquilo que eu fui chamado para viver, vai desapontar algumas pessoas. E acaso eu, o que Paulo está dizendo? Acaso eu busco agora a aprovação dessas pessoas ou a de Deus? Quem vai me aprovar? São as pessoas ou é Deus? O encontro de Paulo com o Senhor foi tão forte que ele compreendeu aquilo que ele precisava viver. E compreendendo aquilo que ele precisava viver, ele simplesmente começou a viver aquilo. E quando as pessoas começaram a ter várias opiniões sobre o seu ministério, várias opiniões sobre o evangelho que ele pregava, ele simplesmente diz assim: cara, acaso eu procuro a aprovação dessas pessoas ou a aprovação daquele que me chamou? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Você está procurando a aprovação das pessoas ou daquele que te chamou? Daquele que te chamou para cumprir o propósito? Você está olhando mais para a opinião dele na sua vida ou para a opinião dessas pessoas? Porque se o seu olhar estiver na opinião das pessoas, você vai mudar a mensagem. Você vai configurar a mensagem. Mas se a sua opinião estiver naquele que te chamou, você vai ser fiel do início ao fim. Fiel do início ao fim. Porque você compreende que quem te chamou é maior do que a opinião das pessoas. Então, quando a gente fala sobre não ser aprovado, não buscar a aprovação das pessoas, Paulo está dizendo aqui, cara, eu não estou buscando. Não estou buscando ser aprovado por elas, porque eu já fui aprovado pelo Eterno. O plano eterno já me aprovou. Eu entro nesse propósito agora. Não buscando mais a aprovação das pessoas ou o que as pessoas podem pensar, mas agora sendo fiel do início ao fim ao plano eterno. Eu espero que não esteja confuso para você, mas você precisa acabar com a necessidade de aprovação que você tem hoje. Essa necessidade de aprovação que tem causado insegurança em você, que tem causado ansiedade em você, que tem causado tantos males simplesmente por querer ser aprovado.
Você está querendo tanto ser aprovado que você quer entrar num grupo de pessoas, você quer pertencer a um grupo de pessoas, sabe? A nossa geração, ela tenta ser aprovada de qualquer maneira. E nessa aprovação, nós estamos caminhando para uma perca de identidade. Toda vez que você tenta ser aprovado por um grupo, você tem que se parecer demais com eles. E aí você perde aquilo que você tem de eterno, a identidade do Senhor. Toda vez que você tenta ser aprovado, você perde identidade, você perde propósito, você se enche de crenças desse grupo. E aí tudo isso vai te matando, para você sair dessa opinião eterna e entrar na necessidade de aprovação. Tem dois caminhos que você pode escolher hoje. Continuar tentando ser aprovado, e aí você vai continuar vivendo a mesma vida, você vai continuar tendo as mesmas atitudes para ser aprovado pelas pessoas, ou você pode hoje compreender, Luan, eu quero sair, eu quero acabar com a necessidade de aprovação que eu carrego. E você vai ver que as pessoas vão olhar com autenticidade para você. Sabe, talvez você precise de coragem e força para romper com isso. Talvez você precise romper hoje de verdade com essa necessidade de aprovação que você está carregando, que já te fez se humilhar demais para tantas pessoas, só para pertencer, só para estar lá dentro, só para estar participando, só para estar dentro de um grupo de gente. Acaba com isso. Compreenda aquele que te chamou. Entra no propósito. Quando você entra no propósito, você não tem mais tempo para opinião. Quando você entra no propósito, você não tem mais tempo para a necessidade de aprovação. Para entrar no propósito, você é aprovado pelo Senhor. E essa aprovação precisa mover sua vida. Eu já estive com alguns homens de Deus. Todos eles me diziam a mesma coisa, sobre ainda estarem vivendo para ser aprovados. Muitos homens de Deus, muitas pessoas ainda vivem pela aprovação religiosa. E eu quero te convidar a romper essa aprovação religiosa. Talvez você também viva na aprovação familiar dos seus pais. Rompe com isso. Decepciona. Às vezes você precisa decepcionar as pessoas. Quanto mais pessoas você decepcionar, no quesito de não cumprir a expectativa que eles têm em você, mais pessoas você vai poder abençoar sendo quem o Senhor te chamou para ser. Conseguiu entender? Quanto mais pessoas você frustra porque elas tinham expectativas em você, mais pessoas você vai abençoar sendo aquilo que Ele te chamou para ser. Eu acho que agora está fazendo mais sentido. Se você conseguir entender isso, já valeu. A questão é que a gente ainda está vivendo para agradar as pessoas e por isso a gente acaba machucando as pessoas. Mas quanto menos pessoas você tentar agradar, mais pessoas você vai abençoar. Porque essas pessoas vão conhecer uma pessoa que está no propósito, uma Eliane que está no propósito, uma Bárbara que está no propósito, uma Barbosa que está no propósito. Pessoas no propósito se tornam abençoadoras, porque elas não estão buscando aprovação. Elas já passaram pela porta. Elas já passaram por aquele que molda as nossas vidas. E a partir disso agora é continuar desfrutando do propósito. Quando nós falamos sobre aprovação, a gente está falando sobre morte. Pessoas morrem todos os dias querendo aprovação. Pessoas morrem todos os dias só por quererem ser aprovados por um grupo de gente. E quando você entende aquilo que o Senhor te deu, quando você entende a família que você tem, quando você entende aquilo que o Senhor depositou no seu coração, você fala assim, cara, eu acho que eu vou só viver o propósito e abençoar o máximo de pessoas possíveis. Ser uma bênção. Quem está no propósito é bênção. Quem está buscando aprovação é maldição. Porque onde você passar, você vai só frustrar e machucar as pessoas. Agora, quando você parou de querer aprovação, por onde você passar, você vai abençoar as pessoas. Até aqueles que falam assim, mas Luan tá diferente. Mas eu não gosto de Luan. Mas Luan fala umas coisas aqui no Instagram. Mas Luan não abre a Bíblia. Mas Luan não tá falando só... Luan tá falando da autoajuda. Cara, não me importo com o que você está falando. Não me importo. Não me importo com o que você pensa de querer me aprovar no crivo de uma coisa que você criou, sabe? Eu estou buscando a ajuda do alto. Eu estou buscando aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu estou fazendo, buscando ser bênção para o máximo de pessoas no caminho. E é isso que você precisa viver. Larga essa necessidade de aprovação. Acaba com ela. Acaba com ela.
Acaba com a necessidade de aprovação na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Sabe, às vezes você ainda está buscando a aprovação no seu cônjuge. Quanto mais você fosse aprovada no Senhor e conseguisse compreender quem você é, mais seu cônjuge vai olhar para você e vai falar, cara, eu tô com uma pessoa que tem identidade. Eu tô com uma pessoa que tem identidade. E todo mundo que se alinha a uma pessoa que tem identidade começa a entender, cara, eu preciso valorizar essa pessoa porque ela tem identidade. Por fim, acabe com a necessidade de aprovação. Ela tá te matando. Entra no propósito. Quando você entrar no propósito, você vai perceber que vale a pena, do início ao fim, ser desaprovado pelas pessoas para ser aprovado pelo plano eterno. Para ser aprovado por aquele que te chamou para cumprir o propósito. E quando você compreende isso, não tem como te parar. Porque aqueles que compreendem o propósito, eles avançam. Eles avançam. Eles são bem-aventurados. Eles são aqueles que avançam. Porque eles compreenderam que o que eles carregam é maior do que a aprovação das pessoas. Quem busca aprovação nunca vai ser morto nu no madeiro. Quem busca aprovação jamais faria isso. Porque é vergonhoso demais, mas é o propósito. Às vezes você está impedindo ainda, às vezes você não subiu, você não está permitindo ser crucificado, porque você tem medo até do que as pessoas vão pensar. Às vezes você precisa passar por uma crucificação para cumprir o propósito. Mas a sua necessidade de aprovação não te deixa nem isso. Ela não te deixa nem ser crucificado para cumprir o propósito. Você fica tentando ser aprovado pelas pessoas. Então, é engraçado que quando Jesus chega com o imperador lá e ele fala assim, estão dizendo que você é isso. Aí Jesus fala assim, é você que está dizendo. Jesus. Quando Jesus chega no meio do imperador lá e ele está tentando que Jesus se salve, ele está tentando que Jesus seja aprovado. É muito incrível isso, cara. Jesus é incrível. Quando Jesus chega na frente dele, e aí que todo mundo que está sendo condenado busca aprovação, né? Então a pessoa que está sendo condenada, ela busca ser aprovado, ser perdoado. E aí o imperador começa a falar um monte de coisa. Estão dizendo que você faz isso, que você é isso, que você é aquilo. E aí Jesus responde, é você que está dizendo. Isso aí é você que está dizendo. Ele não queria ser aprovado, ele queria cumprir o propósito. E talvez você vai precisar chegar em vários lugares como esse, que vão dizer um monte de coisa sobre você, e você vai precisar falar só assim, é você que está dizendo. Eu tô no caminho do propósito. Quem está no caminho do propósito não tem tempo para perder. Não tem tempo para perder. Quem tem tempo para perder é quem está sendo aprovado pelas pessoas. Porque aí cada pessoa que passa, você tem que parar para ser aprovado. Quando você está no caminho do propósito, você não tem tempo. Beleza? Acabe com a necessidade de aprovação, porque ela está te matando. E você precisa acabar com ela hoje. Para isso, quer um conselho prático? Frustre algumas pessoas. Frustre algumas pessoas. Talvez você ainda está tão emocionalmente dependente de algumas pessoas, você precisa frustrar elas. Você precisa acabar com a expectativa que elas têm de você. E dizer, eu não sou sua expectativa. E eu digo isso para muitas pessoas. Eu recebo algumas mensagens durante a semana de algumas pessoas falando algumas coisas no meu direct aí, no meu WhatsApp. E eu preciso ser muito sincero. Eu sempre respondo assim, cara, eu não sou sua expectativa sobre mim. Infelizmente, eu não sou a sua expectativa sobre mim. E como eu não sou essa expectativa sobre mim, eu não sou o que você está falando que eu sou. Eu sou aquilo que ele falou que eu sou. E eu estou cumprindo. Eu estou indo para cima. Então, frustre algumas pessoas. Talvez as pessoas que você mais tenta cumprir sua expectativa, seus pais, sua família, frustre eles em amor. Sabe como é frustrar em amor? É frustrar eles para cumprir um propósito. Porque quando você estiver cumprindo o propósito, eles vão compreender e vão entrar nesse propósito também. Eles vão falar, cara, agora eu entendi por que ele rompeu comigo. Porque ele tinha um propósito. E agora eu entro nesse propósito também, porque eu compreendi que o que ele vive de fato funciona. Entende? Mas quando você fica na necessidade de aprovação, nem você consegue provar que você está certo, nem as pessoas conseguem entrar naquilo que você está falando, porque não vê frutos. Mas quando você entra no propósito e rompe com a necessidade de aprovação, as pessoas veem
entrando também nessa agenda, porque elas compreendem, cara, ele rompeu com aquilo que estava paralisando ele. Fechou? Eu espero que você tenha sido abençoado. Comenta aqui, vamos finalizar essa live comentando aqui se faz sentido. Eu quero de fato saber quem está aqui até o final, para saber quem está acompanhando aqui as lives do início ao fim. Hoje tivemos um fluxo de gente boa, a galera passou por aqui demais. E eu quero que você comenta aqui se fez sentido, manda aqui, Luan, fez sentido, cara, tô saindo agora, compreendi demais o que você quis falar. Para mais informações, entra no link na minha bio, tem alguns links importantes. Eu vou soltar nos stories também um grupo que eu criei, do grupo Vida Digna, onde você pode entrar no WhatsApp, que eu vou estar soltando alguns resumos das lives, alguns insights diários lá, alguns conteúdos também, falando sobre temas diversos da vida, que eu acredito que podem te abençoar. Sobre propósito, sobre crenças, sobre identidade. Então entra aí, eu vou mandar lá nos stories o link, compartilha essa live com alguém, vai ficar salva, e é isso. Para de querer ser aprovado. Para de querer ser aprovado. É hoje ou nunca. É hoje ou nunca. Quanto antes você romper com isso, mais você vai poder viver o propósito que o Senhor te chamou para viver. Por isso rompa. Rompa com isso hoje. Hoje é dia de você frustrar a expectativa das pessoas. Eu tenho certeza que estar aqui é frustrar a expectativa de algumas pessoas aí na internet. Então, rompe com isso. Vai para cima. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha um dia de ser bênção. Que você possa ser bênção hoje. Lembre que você já é abençoado. Deus já te abençoou. Grande abraço. Fica com Deus.